sinto muito honrado de estar aqui coordenando essa mesa. Como a gente estava falando de desqualificação, eu extremamente qualificado. Inclusive, parabenizar os organizadores, porque distribuíram perifericamente os coordenadores. Né? Nós temos uma acriana, um gaúcho e um menino de Montes Claros, né? O Rubens está aí comigo, que é o próximo coordenador, então está lá ele. Enfim, não vou chamar já os nossos convidados. Então, a gente vai ter, falando aqui conosco sobre Banco Mundial e Governança, Desafios para a Garantia dos Direitos Humanos, o professor Gustavo Bezerra, da UF. Bom, daqui a pouco ele vem. É aqui, Gustavo. O professor Gabriel Stelter, da Justiça Global. Professor da casa, Clemes Lachevski, daqui da UFMG. E a debatedora Marijane Lisboa, da PUC, de São Paulo. Bom, acho que podemos começar pela ordem escrita aqui no papel. Então, para a gente aproveitar o tempo, né, já passando imediatamente para o Gustavo. Um momentinho, por favor. A Marijane? Não, representante do estadual. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, mas não está. Poderia se juntar a nós? Desculpa, doutor Carlos Eduardo. É que esse folhetinho que a gente imprimiu foi antes da sua confirmação. Então, a confirmar, representante do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a confirmar. Peço desculpas e agradeço a sua presença. Gente, eu devo lembrá-los que é o seguinte, a gente organizou esse evento em pouco mais de 2 semanas. Então, por isso que é muito importante ressaltar a contribuição à vinda dos procuradores, dos colegas, todos os diferentes estados, porque não é fácil, em 2, 3 semanas, organizar um evento nacional assim, todo mundo presente. Obrigada. Só você mesmo, né? Então tá, Gustavo. Tá pronto aí? Pronto. Você vai passar... Bom, boa tarde, eu sou Gustavo Bezerra. Em 2009, 2010, até antes, escrevi um artigo junto com o professor Henrique Selhad sobre a disseminação desses expedientes de resolução negociadas de conflito na América Latina, né? Discursos e práticas. Foi publicado na revista Eu e também tivemos o privilégio de publicar no livro que a professora Andréia falou de manhã, né? Ela é coordenadora junto com o Clemente. Então eu queria agradecer o convite. Para ninguém dizer que a gente que persegue o Banco Mundial, né? Que ele a gente pega no pé dele, eu resolvi começar deixando ele falar, né? Então isso aqui é um documento técnico do Banco Mundial de 1996 e é sobre reforma do judiciário na América Latina. Nesse documento, né, esses documentos técnicos, o Banco Mundial sempre diz que ele não está subscrevendo tudo, né, que o técnico, para quem ele encomendou, ele não subscreve tudo que o técnico disse. No entanto, aqui no início desse documento, né, esse prefácio ele é de autoria do próprio coordenador da área de modernização do Estado na América Latina da época. Então dá para ver o que o Banco Mundial estava pedindo como reflexão em termos de reforma do judiciário na América Latina.
E nesse documento há uma ênfase grande ao que eles chamam de MARCs, né? Na verdade seriam mecanismos alternativos de resolução de conflitos, né? E aqui eu vou mostrar para a gente ver quais são os pressupostos, né, teóricos, políticos, dessa reflexão do Banco Mundial. A primeira coisa que a gente pode observar está na segunda frase do prefácio, é que o Banco Mundial considerava que era preciso ter um poder judiciário adequado a um ambiente de maior confiança no mercado e no setor privado, né? E a reforma do judiciário iria atender, né, novas exigências aí, em termos de propiciar a intensificação dos fluxos econômicos, né? Como ele diz aí, de comércio, financeiros e investimentos. Então, está dado de antemão que o Poder Judiciário deve se subordinar em nome do desenvolvimento ao fomento da iniciativa privada, né, ou menos regulada, né, e ao mesmo tempo tomar que o que se vai fazer em termos de justiça social é simplesmente liberar esses fluxos, né. Eu vou colocar também aqui a página 10. E a página 13? Não é aqui. Que unidade de organização. Foi. Então, o que é um governo eficiente, né? Portanto, o Estado eficiente? Bom, ele se retira, né, da arena pública para deixar o setor privado se desenvolver endogenamente. Não? Mas vejam, o Poder Judiciário é incapaz de assegurar a resolução de conflitos de forma previsível e eficaz, garantindo seus direitos individuais e de propriedade, né? Mais uma vez, uma ideia de direito especificamente circunscrita ao tema da propriedade. Então, daí já se pode ver o que ele vai pensar de termos de lutas por direitos que não digam respeito propriamente ao patrimônio privado, né? Aquilo que no relatório de avaliação de equidade os autores falaram de uma estratégia patrimonialista, né? De o que é o atingido, né? O atingido, ele é atingido em seu patrimônio, portanto as outras formas de uso do território, dos recursos e mesmo do trabalho que não sejam mercantilizadas, que não sejam propriedades, elas são invisíveis ou ineficazes, né? Elas, na verdade, corroborariam a injustiça social, né? Porque induziriam a pouca competição, etc. O Banco Mundial diz que o judiciário vem sendo um obstáculo ao desenvolvimento. O texto que o Gabriel vai falar, vai corroborar ainda num texto ainda mais recente, que isso aqui é de 96, tá? Mais uma vez aqui a garantia dos direitos da propriedade, né? Quase que em maiúscula. E a página 13, rapidamente. É porque na página 13, no sumário executivo, é quando eles vêm falar dos mecanismos alternativos de resolução de conflitos. Repare que, no primeiro momento em que esse documento fala dos Marx, não do Marx, claro, quando ele fala de populações com quem se tem problemas com a linguagem, né? Populações que não entendem direito. Então, associado a mais abaixo, eu estou falando de iniciativas da justiça, né? Remetidas a aprimorar tradução. Ou seja, o conflito ele é produto de puro desentendimento, problemas com analfabetos, pessoas que não falam a língua oficial. Junto, né, na mesma página, no mesmo pacote, vem os Marx, mecanismos alternativos de conflito. Ou seja, o conflito ele é sempre fruto de algum mal entendido, né? Os fracos não estão entendendo que o desenvolvimento é para o bem deles, etc. Tá? Então, eu trouxe aqui um pouco esse apanhado de um texto que surge, de fato, no momento em que, vou abrir outro documento, em que prolifera em toda a América Latina a legislação sobre arbitragem, mediação, etc. Eu vou encontrar a página aqui. Vejam a temporalidade da legislação na América Latina sobre mediação e arbitragem. Assim, não dá para dizer que o Banco Mundial é o único agente disso, porque não é, né? Na verdade, existe todo um movimento, tanto na área jurídica internacional, quanto das empresas, né? de algumas ONGs, etc., de pregar uma ideologia da harmonia que vem
desenvolvendo isso, o Banco Mundial captura, reinterpreta, mas o que é interessante é que é uma convergência temporal mesmo, né? Em torno aí, né, de 1995, 1998, em quase todos os países aqui, né, se introduziu uma ou mais leis e regulamentos falando desses dispositivos ditos alternativos, né, de resolução de conflitos, enfim, de mecanismos extrajudiciais, etc. Né? Portanto, uma grande convergência nesse período. Eu não vou poder falar do artigo de um modo geral por causa do tempo, então eu vou começar já pela crítica, né, dos dispositivos, né, de resolução negociada de conflitos. Fazendo uma crítica desse modelo que supõe que a América Latina, simplesmente o problema dela de desigualdade é um problema de escassez, na verdade, né? Na verdade, falta de desenvolvimento, é por isso que os pobres são pobres e tal, então eles têm que abrir mão de suas formas tradicionais em nome dos novos empreendimentos intensivos em recursos naturais, né? O texto é justamente sobre essa convergência entre a apologia do modelo chileno, né? Muito intensivo em recursos naturais e a necessidade que o Banco Mundial via de replicar esse modelo, né? Então seria fundamental convencer essas populações com esses dispositivos, né? De fazer as populações dizerem sim, né? A crítica que a gente faz, né, a esse modelo, né, a gente pode dizer que o que há de fundo é uma passagem de um regime de ação voltado para a justiça, ou seja, voltado a discutir o que é justo ou não, o que é certo ou não, né, uma passagem desse tipo de regime de ação social para um regime de ação do acordo, da barganha, da transação, onde não se discute mais o que é certo, o que é justo, né? Não se faz mais a denúncia do forte, né, e sua covardia contra o fraco, e sim se faz a apologia de que eles podem transacionar, né? Eles têm que trocar nessa dinâmica, né? Então, nesse modelo supostamente harmônico, o que se escamoteia, podemos dizer, é a desigualdade de poder que realmente existe entre as partes em conflito, né? Porque quando você diz que são parceiros que vão transacionar, né, que vão conviver de forma harmônica, o que você acaba escondendo, elidindo, é o fato de que você tem governos e grandes corporações, a partir do momento que estão nesses dispositivos de composição, etc., são grandes atores confrontando atores a priori localizados, fragmentados, né, que vão ficar, nesse momento, desprotegidos da lei em nome, né, do que seria mais prático, né, em nome do que seria mais real. A lei é acusada de ser uma ficção dos técnicos, dos burocratas, e, a partir de agora, nós teremos os atores concretamente lutando. Ou seja, na verdade, já se falou muito disso de manhã, né, se faz tábua rasa, né, de toda a vindicação por direitos, né, do processo de redemocratização do Brasil, como se todas as regras, regulamentos e legislação, tanto no meio ambiente quanto das relações de trabalho, por exemplo, como se elas não tivessem sido fruto de atuação de atores, né, de vindicação de direitos, de discursos, né? A gente poderia dizer que o mundo da resolução de conflitos é aquele que os mais fortes eles podem contar a seu favor com o sentido de urgência dos mais fracos. Para falar disso, né, de como os fortes podem contar com o sentido de urgência dos mais fracos dentro desses dispositivos, né, eu queria pegar aqui emprestado um pouco a história e a essência do próprio direito do trabalho, né? O direito do trabalho, que, aliás, vem sendo objeto, né, também de investidas em termos de necessidade de resolução de conflitos extrajudiciais, né? As comissões de conciliação prévia, etc. Aliás, um dos lugares onde aparece esse oxímoro, né? As pessoas são obrigadas a negociar, né? Você não pode ir para a justiça se tem essa comissão, você é obrigado a negociar. O que é interessante nessas comissões é que o trabalhador é obrigado a negociar coisas que na legislação ele não pode negociar, porque o direito do trabalho, o seu fundamento, é justamente o reconhecimento da desigualdade de poder entre capital e trabalho, né? Ele é um direito intrinsecamente antiliberal
porque ele afirma que o trabalhador, isoladamente, ele não tem como barganhar com uma grande empresa. Por quê? Né? Porque aquele que tem o patrimônio mais elástico não tem a mesma urgência que aquele que só tem a força de trabalho para vender, e não tem a mesma urgência de firmar um contrato. Então ele aceita um trabalho, mesmo que ele seja degradante, etc., porque a concorrência o determinou, né? E o direito do trabalho foi feito contra isso, né? Seja na tradição dele, a tradição mais liberal mesmo, americana, inglesa, quanto nas tradições, né, desse direito mais regulado, como é no Brasil, como é na França, na Alemanha, etc., né? O que ele instituiu é, quando tem barganha, uma barganha coletiva, né? Não é dos entes individualizados. Ele reconhece o conflito ele é regularizado anualmente, etc., né? Então, o Durkheim dizia uma coisa, o Durkheim ele era, embora alguns tenham mais essa visão do sociólogo conservador, mais ou menos, né? Ele era muito mais, assim, um apologeta ali, né? Ele era um antiliberal, né? Mas, evidentemente, ele não é radical, mas ele dizia uma coisa contra o liberalismo. Ele dizia, nem tudo é contratual no contrato, né? Porque aquele que entra num contrato não controla as condições em que eles estão transacionando, né? Existem condições reais, sociais, que induzem que alguém aceite um contrato desfavorável, né? Então, é esse tipo de crítica, na verdade, que a gente pode fazer, né? E aí eu vou entrar no tempo que me restar aqui, no artigo a gente tenta um pouco fazer a genealogia, né, do aparecimento dessa ideologia da harmonia e como ela cola com uma ideologia comercial, né? Uma antropóloga chamada Laura Nader, ela chama atenção para um evento que aconteceu, capitaneado pela Suprema Corte norte-americana em 1976, chamado Pound Conference. Nessa conferência, ela foi feita, provavelmente uma conferência feita assim também para lutar contra alguma coisa. Na verdade, ela queria lutar contra os direitos civis, né? Então, havia uma acusação de que a sociedade americana estava muito litigante, né? Diziam que o judiciário estava sendo atacado por um excesso de ações, o que, aliás, não se comprova empiricamente, mas também havia toda uma crítica de que os americanos estavam, enfim, nas ruas, né, lutaram contra a guerra do Vietnã, os direitos civis dos negros, etc. Então, a Pound Conference foi um movimento começado pela Suprema Corte em que se fazia uma espécie de autocrítica do sistema jurídico, dizendo que ele tinha que se autoconter, né? A partir daquele momento, ele tinha que passar a ser procurar as decisões amistosas. E ela vai observando o quanto, na verdade, esse movimento que começa na Pound Conference, mas que começa a penetrar a legislação estadual, né, em vários estados americanos, né, como continuamente o que essa legislação incorporava era a ideia, né, que os Estados Unidos precisavam de uma virada cultural, de uma preocupação com os direitos, para uma preocupação agora com a competitividade daquele território e a harmonia social, né? Essa reação, ela diz, logo de início começou a dar resultados em termos de, pelo menos, alguns aparatos iam, por exemplo, em comunidades indígenas e iam convencê-los a aceitar soluções vence-vence, né? Soluções win-win, em termos de resíduos radioativos. As comunidades indígenas deveriam aceitar o lixo radioativo em nome de quê? De erradicar a sua miséria, né? Então isso é alguma coisa que o governo está dando, em troca o que dão os indígenas. Eles estão zelando pelo seu país, eles estão contribuindo para ajudar o país que não tinha onde colocar aqueles resíduos, né? Então uma solução tida aí como todos vencem, né? Alguns ficam mais expostos aos riscos em nome de resolver a sua questão social, que não é de desigualdade, é de falta de inserção no mercado, etc. Dá para ver, né, nessa legislação, na proliferação dessas legislações estaduais também, que é sempre, quase sempre, a questão da alocação de resíduos perigosos, que é o ponto quente, né? A gente pode dizer que se esses mecanismos alternativos buscavam o tempo inteiro convencer as pessoas de que elas deveriam dizer sim, né? Sim, os resíduos devem ir para o seu quintal, a gente pode notar que naquele mesmo momento, nos Estados Unidos, tinha um movimento fazendo o contrário. E possivelmente esses dispositivos queriam concorrer com esses movimentos, porque
os movimentos por justiça ambiental surgidos nos Estados Unidos, né, na década de 70, mas com esse nome na década de 80, o que eles diziam é justamente, bom, constatavam que nas comunidades negras era onde mais se concentravam os resíduos perigosos, né, químicos e radioativos, né? Mais do que a pobreza, era a própria variável raça que explicava a alocação desse tipo, né, de resíduo num lugar, nos Estados Unidos. E eles disseram, bom, mas a gente não está lutando para que simplesmente os brancos passem a aceitar esse tipo de coisa, né? Ou os hispânicos, ou os indígenas. Não. Esse movimento montou um arrazoado teórico e articulações práticas para dizer que resíduo tóxico era para ninguém, né? Então havia uma sociologia que dizia, olha, conflito ambiental desse tipo é sempre não no meu quintal, você luta para não entrar no seu e você quer exportar para o outro. Esses movimentos quiseram confrontar isso porque, no fim das contas, eram tributários da luta pelos direitos civis, né? Então, portanto, lutas universalistas, lutas contra a desigualdade. Então, a desigualdade deveria ser a primeira coisa a ser enunciada, e eles diziam, olha, vai continuar existindo resíduo tóxico e químico porque se gera. Só se gera porque tem como você alocar ao mais fraco. A partir do momento que os mais fracos se organizem, né, você é obrigado a rediscutir todo o modelo, né? Por que, para quem, né, de que modo você produz, né, a radiação, né, esse tipo de, enfim, a energia radioativa e, enfim, os produtos químicos perigosos também, né? E é interessante que os mecanismos de resolução de conflitos vêm justamente para dizer o contrário. Ao invés de problematizar, né, o modelo de desenvolvimento, eles vêm dizer que, na verdade, eles vêm com uma pedagogia dizendo que o problema é que os pobres são muito litigantes, conflitivos, né, de certo modo, não sabem o seu lugar, né? O seu lugar tem que ser dizer sim para o modelo de desenvolvimento imposto de cima para baixo, né? Só para citar, a FAO também foi uma instituição importante da disseminação desses dispositivos alternativos, né? Desse pensamento, etc. Ele pode não ser assim tão amigo do mercado, assim, né? O que a FAO diz sobre isso. No entanto, ela tem facilmente o paradigma da escassez, né? É fácil ver ali qual é o problema da pobreza. A pobreza é problema de falta de desenvolvimento. Você abre margem a não discutir a qualidade do desenvolvimento, para quem, como, por quê, etc. Né? Na América Latina, a gente viu que proliferou na década de 90, né? Só para terminar, tem uma série de discursos defendendo esses dispositivos alternativos de resolução de conflitos, né? A gente mapeou algumas coisas. Entre aqueles que dizem que ele deve... aqueles que não mencionam dinheiro, né, que você vai trocar por indenização, a gente encontrou 4, né? Um deles é o conflito. O conflito é o nome de falta de instituições, né? Ou falta de competência cognitiva de quem está conflitando. Um outro discurso os mecanismos alternativos são importantes porque eles significam redução de custo, né, judicial e administrativo. Outros 2, esses dispositivos seriam bons porque eles envolvem os peritos, né? A lei está lá em cima, a gente tem que trazer para o caso concreto o perito, né, para explicar o que está acontecendo, etc. E eu vou voltar a esse terceiro. E o último a resolução negociada de conflitos é o que instaura a participação, né? Então ele ressignifica a participação não é o litígio, não é a luta por direitos, não, a participação é contribuir, é negociar, né? Eu gostaria só de fazer um contraponto que está no texto, né, que a gente pegou justamente até o caso de Irapé, que foi coberto pela equipe de pesquisa aqui, né, da André, do Cleber. Foi interessante que no caso concreto de Irapé, a barragem, os experts que tinham, ou seja, né, os órgãos licenciadores tinham feito um parecer contra a licença de instalação da hidrelétrica e veio a pressão política, né, do governo de que aquilo ali tinha que passar por razões econômicas. O interessante é que o discurso dos técnicos publicamente passou a ser, parece, né, para manter, enfim, suas posições, olha, nós temos que chegar aqui a um ponto de equilíbrio. Ou seja, o técnico, que em tese é neutro, né, ele está abrindo mão, na verdade, dos dispositivos que foram consagrados como técnicos, como neutros, etc., em nome de negociar, de barganhar. Então, na verdade, não tem maior expertise nenhuma. O que há é a razão política, né, do mais forte contra o mais fraco, né? E também na coisa da participação, foi interessante também
a gente ter aparecido relatos, por exemplo, de membros do Poder Judiciário que disseram assim: é verdade, a população abriu mão, né, no processo de negociação, a população teve que abrir mão de alguns direitos, mas, no entanto, ela participou. Ou seja, a participação acaba sendo ressignificada até para dizer quando alguém diz sim porque é forçado, né? A paz consentida, portanto, né? Por fim, acho que eu só vou lembrar o Boltanski, que é um autor sociólogo que eu gosto muito, né? Que ele fala assim, de 3 regimes de ação, né? Isso que eu falei da justiça vem dele, né? O regime de ação da justiça é aquele que a gente busca trazer equivalências, né? Afinal, aquele poder, né, é da legitimidade ou aquilo é a força, é a covardia? Então você tem a violência, você tem a justiça, você tem o amor, que é outra história, que não dá para entrar aqui agora. Mas o que é interessante para fazer essa reflexão de força e justiça, bom, mas esses dispositivos, eles reintroduzem a força em nome da harmonia. Eu lembrei de onde eu queria chegar, né? Porque a ideia da harmonia, né, e do consenso, ela pode parecer que isso sim é a justiça, né, o sinônimo da justiça, mas é interessante que no esquema desse autor, a gente pode pensar justamente o contrário, né? Porque, na verdade, a harmonia pode se representar simplesmente a aquiescência na injustiça, né? Qualquer relação de dominação tem transação, né? O dominado acaba fazendo concessões para não perder mais. E esses dispositivos, ao invés de fazerem a denúncia disso, né, para tornar os mais fracos mais equivalentes em força, eles fazem o contrário, né? Consagra como fim em si mesmo, né, que os mais fracos façam concessões porque não tem outra alternativa. Então a legislação aparece como alguma coisa, né, burocrática, imposta, etc. E o que passa a ser ressignificado como concreto, participativo, é a força na prática, no caso isolado, né? É aquilo que o direito do trabalho, por exemplo, que ele quis acabar lá no início, que é cada um ter que barganhar sozinho contra um mais forte. Eu fico por aqui. Obrigado.